Fala, torcedor vascaíno, hoje é dia de Vascão em campo, hoje é dia de Vasco contra o Palmeiras, jogo que acontece às 4 horas da tarde no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 7ª rodada do Brasileirão. E nesse vídeo você vai ver a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais. E pode ter novidades, o volante Tietê, que não vinha sendo relacionado e nem treinando com o grupo do Vasco, pode entrar no lugar do volante Jair como titular na partida de hoje contra o Palmeiras. Você também vai saber nesse vídeo onde você pode assistir a partida, se vai ser em canal aberto, canal fechado e etc. Beleza? Antes, vou pedir, é claro, aí, ó, se você não me conhece, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e aqui você vai ficar por dentro de todas as últimas notícias e novidades do Vasco da Gama. Vou pedir, é claro, para você clicar no botão do like e também se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante e ajuda pra caramba, beleza? Vamos tentar chegar pelo menos aí a 30 likes nesse vídeo, ajuda a gente aí que é muito importante, pessoal. Agora, sem enrolação, vamos falar aqui, o Vasco ontem soltou a lista de relacionados para a partida, e é o seguinte: Adson, Alex Teixeira, Alan Vitor, Coutinho, Daniel Fusato, Garré, Hugo Moura, Jair, Jean David, João Vitor, Léo Jardim, Lloyd Augusto, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Luiz Gustavo, Matheus Carvalho, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Ryan, Esforza, Tietê, Verrete e Vitor Luiz. Esses são os relacionados para a partida de hoje contra o Palmeiras. E não só hoje, tá? Também contra o Puerto Cabelo e também contra o Vitória lá no Barradão. Por quê? Porque o Vasco agora, ele tá em Brasília, ele chegou em Brasília já, de Brasília ele vai viajar para Venezuela para jogar meio de semana aí contra o Puerto Cabelo pela Sul-Americana, e depois, direto da Venezuela, o Vasco viaja para Salvador para poder jogar contra o Vitória também. Então, cara, o Vasco não vai voltar pro Rio de Janeiro, tá? Então, por isso que essa lista de relacionados, né? Os meios jogadores que vão viajar, que estão em Brasília, vão viajar para Venezuela e também para Bahia. Beleza? Então tá aqui. Vasco contra o Palmeiras, onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações, tá? 7ª rodada do Brasileirão. O jogo acontece hoje, 4 de maio, né? Às 16 horas, tá? Lembrando aí também, horário de Brasília, tá? O local vai ser no Mané Garrincha. A diretoria do Vasco vendeu o mando de campo e colocou o jogo lá em Brasília. O árbitro da partida vai ser o David Oliveira Lacerda, o assistente Nailton Júnior de Souza Oliveira, Vitor Hugo e Mazu dos Santos, e o VAR é o Rafael Trace, tá? Que é bastante conhecido aí também em relação a isso. Vamos lá. Vasco e Palmeiras se enfrentam a partir das 16 horas de horário de Brasília, neste domingo, do dia 4, em partida válida pela 7ª rodada do Brasileirão, tá? Onde vai transmitir a partida, né? Muita gente me pergunta. Na Globo e também no Premiere, tá, pessoal? Então, é importante você saber sobre isso. Onde você pode assistir a partida, tanto na Globo e tanto também no Premiere, beleza? Então, canal aberto, que é a Globo, não precisa assinar nem nada do tipo, e canal fechado, que é o Premiere, caso você não goste da narração da Globo, ou seja o que for. O Vasco volta a jogar após o empate contra o Operário, né? Na quinta-feira pela Copa do Brasil, no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. No aguardo de um possível acerto com o Fernando Diniz, o Cruz Maltino segue com o diretor técnico Felipe Loureiro no comando interino da equipe. Já o Palmeiras viajou até Fortaleza e venceu o Ceará na Copa do Brasil, no meio de semana também. O Alviverde entra em campo defendendo uma escrita de quase 10 anos sem perder para o Vasco. Cara, é bizarro, né? É bizarro isso aí também. Então tá aí, a ficha técnica tá na tela para vocês, caso vocês queiram saber. E aqui embaixo tem a provável escalação, que é essa aqui, tá? A provável escalação tanto do Vasco e tanto do Palmeiras. Vamos falar aqui para vocês, tá? Vamos começar pelo Vasco, que é o time que a gente torce, né? Vamos lá. Léo Jardim no gol, o treinador é o Felipe, como a gente já falou também. É um treinador ali que, após o jogo contra o Operário no meio de semana agora na Copa do Brasil, acabou falando muita besteira sobre o zagueiro Capasso, mas enfim. Falando sobre o jogo aqui, Léo Jardim no gol, lateral direito, Paulo Henrique, a dupla de zaga do Vasco vai ser Lucas Freitas e João Vitor novamente, tá? O Maurício Lemos nem na lista de relacionados foi, né? Então ele tá fora tanto do jogo de hoje, tanto do jogo de meio de semana contra o Puerto Cabelo e tanto no domingo, né? No domingo não sei se é domingo ou sábado, contra o Vitória, tá? Então, o Maurício Lemos aí deve voltar
não tem previsão ainda, se eu não me engano, né? Então continua essa zaga, essa dupla de zaga. Lucas Freitas e João Vitor, lateral esquerdo, Lucas Piton. A dupla de volante, né, que tem uma dúvida ali, é o Hugo Moura, certamente, que tá jogando muita bola, né? E ali fica a dúvida, Jair ou Tietê, tá? Então fica a dúvida aí em relação a isso. O Tietê pode ser titular na partida de hoje, tá? Então lembrando disso. Foi o que eu falei pra vocês numa live aqui no nosso canal, inclusive. Eu falei pra vocês, cara, na minha opinião, o Vasco, o Vasco precisa de um volante ali, de um segundo volante, já que o Hugo Moura é aquele pitbull que joga mais pra trás. O Vasco precisa de um meio campo mais rápido, né? Já que o Coutinho ali é um jogador lento e já que o Jair também é um jogador lento. O Tietê não é rápido, mas é mais rápido que o Jair. O Jair é muito, muito lento mesmo. É uma característica que o Jair tem, que é ser um jogador lento, com uma característica mais de toque, de assistência e etc. Mas no Vasco, o Jair até agora, pós-lesão, não vem jogando futebol que me agrade, tá? Então, dupla de volante, Hugo Moura e Jair por enquanto, mas pode ali entrar tanto o Tietê, tanto ali propriamente o Matheus Carvalho e etc. Ponta direita, Ryan, meio campista, Felipe Coutinho, ponta esquerda, Nuno Moreira, que foi o autor do gol da quinta-feira contra o Operário. E no ataque ali o Pablo Verratti, que inclusive, né, por incrível que pareça, se a gente for parar pra pensar, o Verratti não marcou contra o Cruzeiro, contra o Operário, contra o Flamengo, contra o Lanús. Já são 4 jogos, tá? 4 jogos aí que o Verratti não marca, né? Mas obviamente é o centroavante ali do Vasco, é o cara que sempre tá fazendo seus gols, né? Bom, a provável escalação do Palmeiras é a seguinte: Abel Ferreira como treinador, o goleiro é o Everton, eles jogam ali com 3 ali atrás, né? Bruno Fux, isso mesmo, ou Murilo, Gustavo Gomes e Giai, tá? E ali o dupla de volante, Emiliano Martinez e o Richard Rios. Aí pra direita, Felipe Anderson, pra esquerda, Piquerez. O trio ali do ataque, Paulinho é a dúvida, mas pode ser titular. Se não for titular, vai ser provavelmente o Facundo Torres. Estevão, né? Meu medo é esse Estevão aí, porque o último jogo entre Vasco e Palmeiras, o Estevão deu muito trabalho pro Lucas Piton. E também tem ali o centroavante, que é o Vitor Roque. Beleza? Então, importante saber sobre isso. O Vitor Roque no ataque ali não vem fazendo muitos gols, né? No Palmeiras, se eu não me engano, acho que não marcou nenhuma vez. Acho que ele marcou uma vez contra o Corinthians, mas o gol foi anulado, tá? Acho que tirando aquele gol, o Vitor Roque ainda não marcou com a camisa do Palmeiras, tá? É importante a gente saber sobre isso, porque, querendo ou não, é o atacante do Palmeiras, né? E aqui o fato que é uma curiosidade ali, cara, que é ridículo, né? Olha aqui, Vasco contra o Palmeiras, estatísticas e últimos jogos. Retrospecto. 2024, 1-0 Palmeiras. 2024 também, 2-0 Palmeiras. 2023, 1-0 Palmeiras. 2023, 2-2 Vasco e Palmeiras. 2021, 1-1 Palmeiras e Vasco, né? Teve um jogo aqui que eu não lembro qual era o jogo aqui, que o Vasco foi roubado, né? Que foi aquele gol ali do Paulinho e tudo mais. Deixa eu tirar o zoom aqui, perdão, pessoal. Tá aqui na tela aqui agora, tá? Últimos jogos aqui do Vasco recente contra o Palmeiras, né? Foi o que eu falei. Perdeu, empatou. Então de 5 jogos, o Vasco não ganhou nenhum. E aí os últimos 5 jogos do Vasco, né? Contra o Operário, 1-1. Contra o Cruzeiro, 1-0 Cruzeiro. Contra o Lanús, 0-0. Contra o Flamengo, 0-0. E contra o Ceará, 2-1 pro Ceará. Então, cara, o Vasco aí não vence, tem 5 jogos, tá? É uma situação ali que a gente tem que ligar um alerta em relação a isso, na minha opinião. E aí tá ali os últimos 5 jogos do Palmeiras. Ganhou do Ceará no meio de semana passado, perdeu pro Bahia dentro de casa, ganhou do Bolívar pela Libertadores fora de casa pela Libertadores, né? Ganhou do Fortaleza fora de casa também pelo Campeonato Brasileiro e também ganhou do Internacional fora de casa também pelo Campeonato Brasileiro. Então, importante a gente saber sobre isso. E aqui embaixo tem, né, a provável escalação do Vasco, foi o que eu falei pra vocês e tá aqui, ó, Jair ou o Tietê, né? Eu colocaria o Tietê na partida de hoje, na minha opinião, o Tietê ali traz mais velocidade, mais versatilidade pro time do Vasco, acho que é essa palavra, né, pra falar, do que o Jair. O Jair é um jogador que tem muita qualidade, mas que pouco corre, que pouco ajuda, vamos dizer, na marcação e tudo mais no meio-campo do Vasco. E se torna o meio-campo do Vasco, além do Coutinho, que é um jogador lento, né, hoje, tem o Jair, acaba com o meio-campo do Vasco, fica muito lento ali na transição e tudo mais, beleza? E agora, pessoal, falando sobre uma situação aqui que é uma situação muito chata, que é sobre ali o segurança do Vasco, Betinho, né?
O Betinho, que inclusive foi muito protegido naquela época lá contra o Atlético Paranaense, que ele protegeu o Lucas Piton em campo, que acabou sendo banido, se eu não me engano. Banido não, foi suspenso, né, por um mês, não lembro agora a data exata de quanto tempo que foi que o Betinho ficou fora, afastado, né, e a torcida apoiou pra caramba. E aí, cara, é o seguinte, o Betinho ainda não tem o porquê, tá? Não tem o porquê da história, do porquê que aconteceu isso, mas estão falando que pode ser que o treinador estava criticando o diretor técnico do Vasco, Felipe, e aí do nada o Betinho, segurança do Vasco, acabou ali, cara, caindo na porrada com o torcedor do Vasco, batendo, agredindo, né? Olha aqui, vou dar o play aqui no vídeo pra vocês assistirem. Olha o relógio aí, pô. Olha isso, cara. É isso aí, Betinho! Olha isso. Enfim, tipo assim, é o que eu tô falando, né? Você for reparar no vídeo, tem um momento que fala assim, que isso, Betinho? E o outro cara fala, isso aí, Betinho. Então não sei se o cara tava azaralhando, não sei se o cara tava falando... Não sei, tá? Não sei, não vou dar minha opinião, até porque não tem o que o cara fez. Tem até um vídeo rolando, mas a gente vai falar na live daqui a pouco, tá? Daqui a pouco vai ter live aqui no nosso canal, e a gente vai falar um pouco sobre essa situação aí também, beleza? Então, cara, o Vasco também postou uma nota oficial nas suas redes sociais, que o Vasco da Gama vem a público manifestar seu absoluto repúdio a qualquer forma de violência e reafirmar que não admite nem tolera condutas contrárias aos próprios e valores que norteiam sua história. Diante dos fatos ocorridos na noite do sábado de ontem, no hotel onde a delegação está hospedada em Brasília, o clube informa que adotou imediatamente medidas administrativas, incluindo o afastamento do funcionário envolvido, tá? Então, o Betinho foi afastado pelo Vasco para apuração rigorosa do caso. Reiteramos nosso compromisso com a verdade e com o respeito a todos que fazem parte da história do Vasco da Gama, dentro e fora de campo. É que eu falei para vocês, até agora não se tem um motivo concreto. Tem até um vídeo rolando do torcedor que foi agredido, do que ele falou e etc. Foi o que eu falei pra vocês. No vídeo ele fala que ele criticou o Pedrinho e o diretor técnico Felipe, etc. Não sei se é verdade, né? Mas quando tiver aquela informação ali concreta, o que aconteceu realmente, a gente vai vir aqui a público e vai falar pra vocês. Mas é um absurdo, de qualquer maneira. Partir pra agressão, um cara que é preparado pra isso, né, que é o Betinho, ele é o segurança dos jogadores do Vasco, segurança do Vasco, então ele é preparado para isso, ele exerce essa função ali de segurança, então ele sabe brigar caso for necessário e etc. Sair na porrada, agredir um torcedor do Vasco, que é o patrimônio do clube, é inadmissível, né? Por enquanto o Betinho foi afastado, o Vasco deve apurar o caso, caso ali for concreto que realmente o Betinho foi, realmente agrediu o torcedor por motivos ridículos ou etc., provavelmente o Betinho vai ser demitido, né? Enfim, vamos aguardar um pouco sobre a história, vamos falar um pouco também sobre essa situação na live de daqui a pouco, beleza? Então é isso, galera, daqui a pouco estamos ao vivo, conto com a sua presença, deixa seu like nesse vídeo que é muito importante e ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo. Tamo junto? Saudações vascaínas, que o Vascão vença hoje, deixa seu placar aqui nos comentários.